Esta é a nossa aula de número 4 da nossa matéria de Teologia Pastoral, apacentando o rebanho de Cristo com amor e sabedoria. E temos, transitado assim por caminhos, que eu vou chamar aqui de caminhos ministeriais, bastante, por assim dizer, exortativos, evidentemente para aqueles que querem levar o seu ministério de maneira responsável, de maneira honrosa. Já trabalhamos a ideia de que é uma honra ser chamado ao ministério pastoral, evidentemente, e claro que essa honra ela é toda mesclada e pautada na responsabilidade. Se é que evidentemente queremos levar a efeito um ministério pastoral com seriedade. Estamos vivendo num período de muita crítica, algumas justas, eu não sei se é felizmente ou infelizmente, algumas não tão justas assim, no que tange respeito a ser pastor hoje. É uma figura pastoral, entenda o que eu vou dizer, por favor, que ao longo dos anos me parece que está perdendo a sua respeitabilidade, o seu temor. Domingo passado, agora, estive pregando no templo sede da igreja onde eu congrego, cidade de Araranguá, Santa Catarina, extremo sul do estado, e falando acerca de pastores, de uma experiência que tivemos lá nos anos 70, quando eu era um bebê ainda, quando foi apresentado, explicando à igreja que o pastor que me apresentou naquela ocasião tinha 3 meses de idade, era um pastor de uma profunda respeitabilidade para com a sociedade, conta os meus familiares. E alguém interagindo comigo, um obreiro que estava no púlpito da igreja, disse, parece que os pastores dessa época eram mais respeitados. Não que se perdeu o respeito, ou o respeito que se deve se ter por um pastor, mas os mesmos, os atuais, por favor, não todos, se deixaram não ser respeitados. Esse é o grande problema. Então, estamos vivendo, num certo sentido, a minha crítica aqui é bastante pontual, não é direcionada, ela não é imbuída, digamos assim, na desacreditação ou dar um descrédito à figura pastoral, não é isto a minha intenção, mas a minha crítica, infelizmente, ela está pautada em realidades que são expostas todos os dias, de figuras pastorais de vários ministérios cristãos, Brasil e mundo afora. Então, entendendo a teologia pastoral, a gente vai compreender, olhando para o nosso cenário hoje, nacional e mundial, estamos debaixo de uma crise pastoral muito séria, tá? Vamos lá, página de número 23, capítulo 2, o chamado pastoral. Ser pastor é muito mais do que um ofício, um cargo, um lugar a ser ocupado. Antes de qualquer coisa, ser pastor é ser chamado por Deus para uma sublime, porém árdua tarefa, que envolve o amar, o acolher, o orientar e o cuidar de pessoas na terra, a fim de que sejam preparadas para serem ótimas cidadãos aqui, mas sobretudo possam morar no céu, na eternidade com Deus. A gente vai entender isso. Chamada de Deus universal. Inicialmente, gente, é necessário falar sobre a chamada de Deus, que Deus faz a salvação. Por meio de Jesus, Deus deseja que o homem, morto em seus delitos e pecados, tenha um encontro com a vida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Efésios 2:1, Colossenses 2:13. Então, essa salvação maravilhosa é fruto exclusivo da graça de Deus, que só pode ser alcançada por meio da fé. Todos os homens podem acessá-la, portanto, é de caráter universal. João 3:16, Tiago 2:11. Após a experiência da salvação, há o chamado para o serviço.
Efésios 2:10. E segundo MacArthur, ele diz o seguinte, abre aspas para ele, John MacArthur, um especialista, inclusive, em liderança cristã. O que ele diz? Deus não nos predestinou à salvação. Não, desculpe, Deus não... palavras dele, desculpe, vou começar de volta aqui. Palavras dele, só frisando. Deus não nos predestinou apenas à salvação, mas uma vida de serviço. Servir é privilégio e obrigação de todos os cristãos. Esse chamado ao serviço implica que nós, como cristãos, constituímos o sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Nosso privilégio é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Kasselman o vê como uma referência ao fato de que aquele que provou pessoalmente o poder gracioso de Deus tem a responsabilidade de reconhecer esta experiência publicamente. Assim, todos os crentes devem se engajar no ministério do serviço como sacerdotes do Senhor. Para cumprir esse ministério, devem possuir o Espírito Santo, o qual lhes concede habilidades espirituais. Esses dons espirituais expressam o propósito de servir para o bem comum da igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4:7. Esses dons estão alistados em 1 Coríntios 12, 8 a 10, e o verso 28 até o 30, e Romanos capítulo 12, do verso 6 até o 8. Os cristãos são mordomos desses dons e vão prestar contas da sua mordomia. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Então, no sentido, amados, chamada universal para salvação, todo ser humano tem. Agora, uma chamada no sentido específica, que está aqui na página 25, nós vamos compreender que não é para todos, se não vejamos. Além da chamada geral ou universal, Deus chama pessoas, e não todas as pessoas, para o exercício ministerial. Essa é a chamada específica. Higgs, ele afirma que certas pessoas têm sido escolhidas pelo Senhor para servir de modo definitivo e marcante como propagadores da fé. E MacArthur, novamente, ele corrobora dizendo o seguinte, corroborando com o Higgs aqui nesse sentido. O que MacArthur diz? Página 25. Além de chamar os cristãos ao uso de seus dons espirituais, Deus estende esse chamado ao ministério vocacional de liderança. Conscientes de que todo crente deve se envolver na obra do Senhor, vamos usar o termo ministério no presente contexto para nos referir a um tipo específico de serviço prestado à igreja por um grupo particular de líderes. Então, o chamado para a liderança implica homens dotados e concedidos à igreja pelo Senhor da igreja. Efésios 4:12, fica bem claro isso. Deus é que deu para a igreja, não o contrário. Então, essa responsabilidade é tanto geral, exercer liderança em adoração, pregação, ensino, pastorado e evangelização, como específico, que é o discipulado e aconselhamento. Então, o Senhor tem levantado pessoas para que estejam na linha de frente, desenvolvendo ofícios que servem para estruturar a sua casa, a igreja, e também para promover o crescimento da sua obra, sempre reiterando que o objetivo maior de todas as coisas é a glorificação do seu nome. Souza, ele afirma o seguinte, interessante, página 26. Deus não tem um método estabelecido para chamar o homem, tá? Às vezes chama por meio de visões ou revelações extraordinárias, como no caso de Moisés, de Paulo e de muitos dos profetas do Velho Testamento. Outras vezes a chamada é subjetiva. Deus fala pelo Espírito Santo silenciosamente no coração da pessoa que fica possuída do desejo de pregar a palavra e ganhar almas. Essa convocação é como um fogo queimando no coração.
Seja como for, a iniciativa é sempre de Deus. Então me parece, já que o chamamento de Deus vai nessas duas linhas mestras, aqui não envolve parentesco. Entenda o que vou dizer, por favor. Filho de pastor não é pastor. Neto de pastor não é pastor. Genro de pastor não é pastor. Só porque ele tem um sogro que é pastor, tem um pai que é pastor e tem um avô que é pastor. Ora, ele precisa ser chamado, porque ser pastor não é uma sucessão parental. Evidentemente que existem o avô que foi pastor, o pai que foi pastor, o filho que vai ser pastor, o neto que vai ser pastor agora. Evidentemente que tem, mas eu não me torno automaticamente pastor por ter um vínculo de DNA, de sangue, de parentesco com alguém que é pastor. Vocês estão me entendendo? Então o chamamento ao santo ministério, ao pastorado, esse encargo, conforme a gente leu aqui, segundo Souza, quer por visão, quer por uma ação subjetiva de Deus, a iniciativa sempre vai partir de Deus. Então não é o caso, meu filho ele não tem emprego, o meu neto está desempregado agora, eu vou botar ele no ministério, ele vai viver do ministério. Não, na realidade ele vai ser um estorvo no ministério. Na realidade, ele vai ser um atrapalho do ministério. Na realidade, é um termo pesado aqui, ele vai ser um impostor no ministério e a culpa é totalmente sua. Então, o chamamento, se não partir da parte de Deus, se não partir da parte do Senhor, são mercenários. Exatamente o que Jesus falou no capítulo 10. Ele não entrou pela porta. Eu sou a porta, Jesus falou. Se não passar por Jesus, pelo crivo de Jesus, pelo crivo do Senhor, pela escolha dele, para entrar na seara, que é grande, poucos são ceifeiros. Ceifeiros são poucos, mas os que propõem-se a ser ceifeiros não pode ser qualquer um, segundo o texto bíblico. Então, se o chamamento não partir de Deus, eu não posso apontar, eu te escolho pelo teu perfil, eu te escolho pelo teu... a posição no extrato social que você está. Eu vou escolher porque é meu primo, meu sobrinho, é um vizinho, gente boa que eu tenho. Isso não é escolha ministerial. Isso é uma convocação pessoal, humana, antropocêntrica, carregada de conveniência, e que não vai dar certo no ministério pastoral que passa pelo crivo das mãos de Deus. A confirmação do chamado, página 27. Quando Deus chama uma pessoa para a obra, ele mesmo se encarrega de confirmar esse chamado. Por outro lado, é notório também que os outros passem a identificar esse chamado na vida da pessoa escolhida pelo Senhor. O Higgs afirma o seguinte: ao se tornarem claras e definidas a chamada e a direção de Deus, far-se-ão perceptíveis certas expressões embrionárias do dom e do ministério que futuramente se exercerá. Os colegas ministros e crentes em geral notarão a chamada de Deus que repousa sobre nós. Haverá a confirmação da chamada de numerosas maneiras, bem como a aprovação geral do nosso desejo de servir ao Senhor como ministro. A consagração que o próprio Senhor inicialmente nos propiciou será depois confirmada pela consagração da igreja através de seus líderes. Esse é o plano de Deus para o desenvolvimento do ministério. Fora disso, é chegada com as próprias pernas, mas que bom seria e que bom que seja, né? Não é verdade, gente? Que a estrada que trilhamos para chegar no ministério, ela tenha sido pavimentada pelas mãos do Senhor, que não sejamos um estorvo, um atrapalho, um tropeço, uma pedra, um retrocesso no ministério chamado ministério pastoral. Muito bem, página 29, uma questão para a nossa reflexão aqui. Em sua opinião, é forte a pergunta aqui, tá? Há pessoas exercendo o ministério sem a verdadeira chamada divina para fazê-lo? Quais são as consequências disso? Justifique a sua resposta. Você que tem a matéria em mãos, tem um espaço bem grande aqui, tá?
para você pensar, para você imaginar. Mas quem sabe seja coisa só da cabeça aqui do autor e coisa da minha cabeça ou da sua cabeça. Claro que isso aqui é ironia, mas é possível a gente detectar pessoas que não têm uma verdadeira chamada ao ministério e as consequências drásticas que isso possa acontecer ao próprio ministério? Vamos analisar.